seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando eu era criança, eu escutava uma expressão que me intrigava de minha mãe, meus avós, algumas pessoas adultas. Elas diziam assim: querido, não fale isso, porque nessa hora os anjos podem dizer amém. E se os anjos dizem amém, então vai acontecer. E aquilo me intrigava e eu morria de medo de falar alguma coisa ruim, porque vai que o anjo naquela hora diz amém. Claro, não sei se você já ouviu falar sobre isso, é um pouco do senso comum. Me intriga muito isso. Eu resolvi fazer essas coisas populares, eu gosto de fazer pesquisas. Estou desenvolvendo uma tese na Universidade de Cambridge. Estou desenvolvendo uma tese e tentei linkar isso, essa frase popular, porque quando algo é muito popular, o povo diz com firmeza, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Comecei a estudar sobre isso, e tanto se fala, recentemente se escreveu aquele livro, né, O Segredo, sobre o poder da mente, a lei da atração, o pensamento positivo, tanto se fala sobre isso hoje. Aí eu fiquei intrigado, tentando linkar um pouco com isso, né? O poder da palavra, né? Já que eu falava alguma coisa quando era criança, se o anjo passasse e dissesse amém, isso aconteceria. Eu vou então para a Bíblia. A Bíblia, de fato, é uma tese, né? Uma biblioteca, são 72 livros inspirados por Deus, e lá deve ter então uma solução para esta questão. E aí eu descobri, estudando a Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, tem uma passagem lá que João diz assim: o amém falará conosco. João chama Deus de amém. Amém significa assim seja, ou sim, é a mesma coisa. Então eu descobri, isso é uma tese muito minha, tá bom? Eu descobri que Deus só fala amém. Ou seja, Deus só fala sim. Deus nunca fala não. Por isso, nós temos que, de fato, tomar cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente pensa. Ou seja, na prática, tira uma mensagem para a tua vida. Cuida com a murmuração, com a reclamação, com o praguejamento. Não sei se essa palavra existe no português, ou seja, ficar praguejando, ficar como que rogando praga. Poder da palavra maldita, do pensamento maldito. Porque tudo que você fala, Deus diz amém. Ou seja, Deus diz, assim seja. Faz todo sentido com aquilo que a minha mãe, na sua simplicidade, a minha avó, falava quando eu era pequeno. Ou seja, na sua sabedoria popular, estava dizendo: meu filho, fale sempre coisas positivas. A tua palavra tem poder. Faça sempre coisas positivas. Pense em coisas positivas, porque Deus estará te abençoando naquilo que você acreditar. Aquilo que você acredita se torna uma realidade. Deus é o amém. Deus diz sempre, assim seja. Se a pessoa diz: eu tenho o dedo podre, padre, eu escuto isso tanto, eu só arranjo coisa ruim, nunca acho um homem bom, eu tenho o dedo podre. Deus diz, amém. Não, só vai arranjar coisa ruim. De repente o pai diz para o filho, quando o filho é pequeno: você não vai ser nada na vida, você não presta, rapaz, você é burro, não sei. Deus diz, amém. Aí já está como que amaldiçoando a vida do filho. Ele está determinando, fica aquilo para a vida dele. Ou a pessoa diz muito: padre, eu não tenho sorte. Amém. Deus diz amém. Padre, eu vou ser uma pessoa infeliz, eu não sou capaz. Amém. Então, cuida com o que diz. Eu sou muito feio. Amém. Vai ser feio sempre. E para tudo. Eu vou morrer cedo. Amém. Eu acho que eu estou com uma doença muito grave, porque o médico falou, padre, que eu tenho até que marcar quanto antes a consulta, porque deu o resultado do exame, eu acho que eu vou morrer cedo. Amém. Mesmo que o diagnóstico não seja lá a melhor coisa possível, diga: não, para Deus nada é impossível. Pense positivo. Então tira de uma vez por todas, eu insisto muito nisso, porque dá para ver. E cada vez mais ao nosso derredor, se você parar, principalmente dentro de nossas casas, às vezes isso toma conta, é um negativismo danado. Pessoas sempre se arrastando e já de maneira pessimista, como que determinando a sua vida particular. E é claro, nós vivemos em sociedade, vivemos em família. Se tem alguém muito negativo em nossa casa, aquilo vai determinando um pouco, como que criando um campo, uma força em nossa casa, nos abrindo. Cada ser humano, cada família, cada grupo é uma antena de captação. Ele vai captar tantas coisas do bem como as coisas do mal. Então, se eu
vou me blindando com coisas positivas, pensando de maneira muito positiva. A fé, a espiritualidade, ela é fantástica nesse sentido. Mas infelizmente muitas pessoas, mesmo cristãs praticantes, que vão à missa, no culto, mesmo conhecendo um pouco da palavra de Deus, parece que só vê o lado negativo, parece que só fica no Antigo Testamento, naquelas normas, não pode, e ficam, não, tem que pensar de maneira otimista. Deus diz amém para tudo. Então se você tem que dizer, eu vou vencer esta doença, Deus estará dizendo amém. Eu vou vencer na vida, amém. Eu vou arranjar um emprego, amém. Eu vou salvar a minha família, amém. Eu vou tirar aquela pessoa daquela situação difícil, amém. Eu vou arranjar, e assim vai tudo. Eu vou passar neste concurso, pode fazer 5 vezes o concurso, mas vai passar, né? Então é confiar, claro, fazer a sua parte, né? Mas botar na cabeça, eu vou conquistar aquela pessoa. Eita, amém, vai conquistar, né? Em tudo que você quiser. Isso não é palestra motivacional, é a minha tese de Cambridge, minha tese bíblica. Vai que o anjo diz amém. Eu quero te dizer, não é o anjo que diz amém, é o próprio Deus, porque Deus é o assim seja. Então pense nisso, antes de abrir a boca para reclamar de alguma coisa a partir de hoje. Aí alguém poderia dizer assim, padre, eu estou ferrado, porque quando eu era criança, meu pai chegava em casa talvez bêbado e falava um monte de coisa ruim para mim. O meu avô, o meu tataravô já disse que a nossa família inteira não iria prestar. Jogou uma praga para a família inteira. Quando eu era criança, a minha mãe me chamou de burro e disse que eu não ia ser nada, que eu só ia arranjar homem ruim para a minha vida, e de fato só arranjo homem ruim. Claro, então, estou ferrado, padre? Não. Por isso que existe oração de quebra de maldição. Essas orações que parecem ser absurdas, mas elas têm muito sentido. Até coloquei naquele último livro, oração de quebra de maldição, de descontaminação. Ou seja, você vai trocar a palavra maldita pela palavra bendita. Você vai realmente quebrar isso. Ou seja, se até então alguém lançou uma palavra sobre ti, alguém te desejou o mal, consciente ou inconscientemente, ou você mesmo tomou posse disso e determinou, não vai dar certo, eu não tenho sorte, é assim mesmo, eu sou um azarado, eu tenho dedo podre, a partir de hoje tem que quebrar isso. Como que fazer uma grande oração forte nesta lista e dizer, não, eu vou cortar esse cordão umbilical com o meu passado, com aquilo que o meu avô disse, o meu bisavô, tataravô, o meu pai disse à minha mãe, não importa o que foi dito lá atrás, ou o que desejaram para a minha vida. Tem gente que deseja um monte que a gente se quebre, que a gente se ferre. Eu penso que isso, de certa forma, se você deixa a janelinha aberta, interfere na tua vida. É palavra, porque a outra pessoa disse, eu quero que aquela fulana se dê mal. Amém. Infelizmente, tem amém para tudo. Então você tem que cuidar com a palavra dita e com a palavra que te diz, a teu respeito, tem que quebrar com isso. Como que eu quebro? Trocando então de fato essa palavra negativa pelo amém positivo. Amém para a vida, amém para a felicidade, amém para o amor, amém para as finanças, amém para um projeto. Eu confio, vai dar certo, porque Deus está ao meu lado. Deus não me deu, está escrito na Bíblia, um espírito de timidez, mas um espírito de coragem e um espírito de ousadia. É interessante que, se você olhar para o ministério de Jesus, ele começou tudo com pessoas, digamos assim, muito limitadas. Pescadores, cobradores de impostos, isso e aquilo. Mas é interessante, por que ele escolheu pescadores? Os pescadores estavam muito acostumados com as intempéries da vida. Vento, chuva, pescaram na noite inteira, mas o pescador, ele é persistente. Ele vai lá, lança a rede hoje, não pega um peixe, mas amanhã ele está lá de novo. Tem dia que ele pesca um monte de coisa, tem dia que não pesca nada. Então Jesus, sabendo disso, mas é claro, eu trabalhei em comunidades de pescadores, tem algumas dessas pessoas que são um pouco acomodadas e até um pouco pessimistas, não vai dar muito certo hoje não sei o quê. De repente Pedro disse, não vou botar meu barco na água para fazer essa pesquinha aí que ele falou, não vou jogar a rede. Então Jesus ele tinha esse poder de transformar as mentes. Ele pegava pessoas que tinham um potencial danado, mas que talvez esse potencial não estava ainda descoberto. Eles não tinham tomado consciência do potencial que eles tinham. Para falar sobre isso, ele usou aquela comparação da semente de mostarda, né, que é a menor de todas as sementes, segundo ele, mas dentro daquela semente minúscula existe uma árvore imensa, não é assim? Há um potencial dentro de uma semente para uma grande árvore, estrondosa, enorme,
forte que poderia ser e produzir frutos. Basta o quê? Que aquilo que tem o conteúdo da semente venha à tona. Jesus, ele era por isso que ele usa muito o título, o atributo de agricultor, né? Ele, o pai é o agricultor, o dono da vinha, ele é aquele que vai semeando, vai colher os frutos. Então, cada vez que você vem à missa, ele quer, com sua palavra, despertar isso em você, em mim. É fantástico, se você parar para pensar o poder que tem a espiritualidade. Cada vez que você vem à missa, palavras positivas são lançadas sobre você, sobre sua vida. A missa começa com o sinal da cruz. E qual é o último momento da missa? É uma bênção. Você sai abençoado. O Padre diz: Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pensando que é pouca coisa? É muita coisa, meu Deus do céu. Imposição das mãos e palavra. Uma bênção para a tua vida. Vai em paz. Deus te acompanhe. Meu Deus do céu, coisa boa. De repente lá você escutou ou você estopou isso e aquilo, né? Você chega aqui, Deus te abençoe. Você é abençoado. Você pode, você vai além. Meu Deus, é sabedoria cultivar a espiritualidade. Até porque todos nós, em algum momento da vida, quem sabe, passamos por maldições, por praguejamento nosso, ou de alguém que fez sobre nós. Então é necessário quebrar com isso e a partir de hoje, renascer. A partir de hoje, nova postura. Nós estamos numa campanha, já fim da mensagem de hoje, se bem que foi só a introdução, na verdade, é só para vocês se animarem, né? Estamos numa campanha de oração pelas famílias. Claro, porque de fato, se parar para pensar, tudo começa lá, na família. Você pode ter dinheiro, você pode ter um bom emprego, mas se você não está bem na família, você vai trabalhar meio arrasado, meio se arrastando, meio preocupado, não vai conseguir se concentrar. Se tem alguém doente em casa, da mesma forma. Então tudo começa lá. Ao mesmo tempo, a personalidade que você tem, você recebeu da sua família. Quem sabe a sorte que você tem, você recebeu da sua família, ou o azar que você acha que tem, recebeu também da família. Talvez na infância a tua família era super harmoniosa, carinhosa, afetuosa, mas muitas famílias nós sabemos que assim não foram. Hoje você está, quem sabe, constituindo uma família, vivenciando uma outra realidade familiar, mas de vez em quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. De vez em quando as coisas saem da afinação, da sintonia. A família é uma grande orquestra. O maestro deveria ser Jesus, representado pelo pai ou pela mãe, mas nem sempre os músicos tocam da forma correta. Às vezes um desafina lá, o outro arrebenta a corda do violão, do violoncelo, o outro resolve não tocar aquele disco, né? Família é assim um pouquinho. Então você vem aqui nessa regência que Jesus faz para se tocar. Opa, eu tenho que estimular talvez aquele músico da minha família, aquele membro da família que está desanimado, que está desafinado. Isso é ser cuidadoso. Casar ou estar numa família, seja lá qual for a função que você desempenha, amar no ser humano. Eu falava no início, a expressão máxima de amor é o cuidado. Quem ama, cuida. Cuida de tudo para que o outro seja feliz. Cuida da sua educação, ou seja, se preocupa que aquela pessoa receba a educação correta para ter valores, para ser alguém que faz a diferença na sociedade, para ser alguém blindado intelectualmente, alguém cheio de virtudes. Então a educação encaminha, é por aqui, meu irmão, mostra aquilo que é errado, mostra aquilo que é certo, ajuda a discernir entre o joio e o trigo da sociedade. Cuidar é educar, mas cuidar também da saúde. A saúde física, a mãe, quando vê o filho doente, ela sempre arranja um remedinho certo e tem todo cuidado, leva no hospital, se está na cama, vai lá e faz uma sopinha especial. Esse cuidado com a saúde física do outro. Mas ser família também é ter cuidado com a saúde emocional. E aí eu acho que é o maior pecado. Geralmente a gente cuida da educação, a gente cuida da saúde física, a gente cuida do vestuário, dá a melhor roupa, o tênis, cuida do lazer, dá um brinquedo para a criança, ou para o esposo, dá um presente que ele gosta, para a esposa da mesma forma, não é assim? Mas o cuidado com as emoções, o cuidado com aquilo que se passa no coração do outro, é uma arte que precisa ser desenvolvida constantemente. No início da família, no início do matrimônio, isso é muito simples. Isso é como que um instinto, é espontâneo, porque o amor está à flor da pele.
mas com o passar do tempo esse amor deve ser determinado, deve ser construído, deve ser resgatado a cada dia, deve ser cultivado. Então cuidado com a saúde emocional do outro, ou seja, se preocupar com aquilo que se passa no coração dele, se o coração dele está bem, se ele está em paz, se ele está feliz, realizado, se ela também assim está. Cuidado com aquilo que se passa na cabeça, com a palavra que eu digo, para não machucar, para não humilhar, não subestimar a inteligência do outro. Cuidado com o coração, lembrando que o coração do outro precisa ser tocado, precisa de afeto. O coração do outro não é um depósito de lixo. Então, cuidado com as minhas frustrações, para eu não lançar sobre o outro, mas pelo contrário, que o outro se sinta cuidado com a minha delicadeza de manifestar atenção ao que ele precisa. Claro que é difícil, sem dúvida nenhuma, mas é o caminho para a verdadeira felicidade. Sem cuidado, a família adoece. Sem cuidado, o matrimônio adoece e acaba terminando. Então é necessário ter sair da missa hoje se perguntando: como anda o meu cuidado com as pessoas que eu amo? Será que o meu cuidado passa só em dar presentes, mas o meu cuidado passa em ser presença na vida do outro? Levar em consideração a história, o momento, me colocar no lugar do outro, muitas vezes. E a máxima do Evangelho, né? Fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Ou o contrário, né? Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse para mim. De fato, é se colocar no lugar dele. É a máxima para viver bem em família. Com o passar dos anos, repito, a gente vai se descuidando neste ponto. Não interessa o que se passa no coração dela, não interessa se ela está bem ou não, o importante é que eu esteja feliz, esteja prazeroso, e não percebemos que o outro está chorando, está machucado, está triste, não está satisfeito, não está realizado. Então, a partir de hoje mesmo, questione-se: eu gostaria que fizesse isso para mim? Você, homem, agora com toda sinceridade, não fique constrangido, né? Mas pela natureza ou pela sociedade, sabe-se que a fidelidade é mais difícil para o lado masculino, né? A cultura da sociedade atual estimula mais os homens a não serem tão fiéis. Seja sincero, mesmo pergunte se você gostaria que ela fizesse isso contigo, você que não é fiel. Você que bebe, você mulher que bebe, para não jogar culpa nos outros gêneros. Você que bebe, chega em casa com a cara cheia, você gostaria que ele fizesse isso contigo? Você que vive mentindo, vive com grosserias, machucando o outro, você gostaria que fizesse dessa forma também contigo? É muito simples colocar o Evangelho para a família. Família é o lugar do cuidado. Então seja bem sincero: o que eu quero para a minha vida? Eu vou envelhecer fazendo um ser humano ao meu lado infeliz, amaldiçoando a vida do meu filho com palavras, ou a palavra dita ou a palavra testemunho, né? Às vezes machucamos o filho e amarramos, paralisamos a vida dele. Ele vai reproduzir isso depois na família dele, no casamento dele, no trabalho dele, pelo meu contra-testemunho. Então é decisão, o Evangelho é decisão, o Evangelho é conversão. Não basta só cumprir preceitos. Jesus falou isso claramente no Evangelho de hoje. Olha, perguntaram para Jesus: Jesus, é verdade que são poucos os que se salvam, ou seja, os que vão chegar no céu? Ele falou: não importa isso. Faça todo esforço, né? Ser família, ser gente, ser um bom profissional, ser cristão é esforço, todo esforço para entrar pela porta estreita. Aqui ele está falando do templo de Jerusalém, que haviam várias portas, mas a porta principal era a mais estreita. Tem até aquela passagem que ele fala: como é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pela ponta, por uma agulha, não é assim? Mas a agulha era essa porta, não é agulha de crochê, agulha de coser, não, a agulha era a porta menor que existia no templo. E os comerciantes chegavam com seus camelos, cheios de coisas penduradas, e para entrar naquela porta chamada agulha, que era mais estreita, eles tinham que descer dos camelos e tirar todo o excesso para poder passar e vender o seu produto. Jesus pega isso e faz uma analogia com o céu. Queres entrar no céu? De vez em quando é necessário descer do orgulho, da vaidade, da cabeça dura, da insensibilidade, ou seja, de tudo aquilo que você foi carregando, acumulando na sua personalidade. Talvez você não tenha culpa disso, mas você pode determinar
Talvez não consiga de hoje para amanhã, mas determina cada dia, que nem dizem os alcoólicos anônimos, por hoje não, ou aquele projeto que tem na canção nova, PHN, então por hoje não pecar, tenta não pecar, mesmo que você não consiga, hoje eu não consegui, padre, eu fui grosso com ela, tenta amanhã. Padre, hoje eu não consegui encher a cara, tenta amanhã não encher a cara, porque você sabe que essa porcaria te prejudica. Padre, eu não consegui, entrei no site pornográfico, traí a minha mulher em pensamento. Tá, não conseguiu hoje, mas amanhã tenta, esforço, porta estreita. Mas o céu me preocupa quando eu estiver velho. Mas não é só o céu lá em cima, é céu aqui na terra, meu irmão. Vai deixar para ser feliz só depois que morrer? E se não for para o céu? Não, é esforço. Claro, e termino. A sociedade não nos ajuda muito, né? Nós vivemos uma sociedade light, né? Com baixas calorias espirituais, baixas calorias emocionais. É uma sociedade que minimiza o máximo o sacrifício, o esforço. É uma sociedade das facilidades. Controle remoto na mão para tudo, não precisa se levantar da cama. Micro-ondas, em 1 minuto a comida está pronta. Fast food. Antigamente era o fogão a lenha, tinha que cortar a lenha, tinha que botar no fogão. Claro, eu não estou com o saudosismo do passado, mas a vida andava mais devagar. Existia mais sacrifício, tinha que plantar o alimento, tinha que ir lá trabalhar, tinha que comprar. Hoje é tudo muito pronto, muito rápido. A sociedade, graças a Deus, né? Eu acho que isso é bom, tem um lado bom. Mas ao mesmo tempo tem o lado ruim, porque a gente acaba levando isso para as relações. Ou seja, não quero ter sacrifício nenhum, importa que eu seja feliz. O outro está me dando trabalho, então eu jogo o outro no paredão e elimino. Não quero mais saber de ti, né? A lógica é Big Brother. Não gosto? Boto no paredão e elimino. Essa mulher está me incomodando? Vou largar. Vou pegar uma mais nova que não tem tanta doença. Não é a lógica da sociedade? Essa não me dá mais tanto prazer. Esse não é bonito como aquele militar da Polícia Federal. Aí vai lá, vem na televisão, facilidade, não. Aí olha pro marido do lado, depois de 30 anos, coitado. Fica comparando. Volta, Espírito Santo. O mundo facilitou demais a nossa vida, mas as relações continuam difíceis. As relações precisam de sacrifício, de esforço. O esforço de ter paciência, o esforço de ter a tolerância, o cuidado com o coração do outro, o carinho que ele precisa, a atenção. Jesus falou ali sobre justiça, né? O outro é direito do outro ser cuidado. E a nossa justiça passa. E fazer esse sacrifício, esse esforço, não entrar na lógica da sociedade atual, do descarte, das coisas instantâneas, vapt-vupt, importa ter a emoção máxima agora e depois que se ferre, jogando todo o projeto de vida. Eu acho que por isso, como nunca na sociedade, nós temos tantas pessoas doentes, tristes, deprimidas, né? A igreja recebe quase tudo isso, os consultórios de psicólogos estão cheios também. Acho que nunca na sociedade nós temos tantas pessoas feridas e machucadas. E vivemos no mundo das facilidades. O que está acontecendo? Facilitamos tudo, a comunicação instantânea, a comida instantânea, tudo é muito rápido. Mas as relações não podem ser instantâneas, rápidas e descartáveis. O ser humano tem o seu valor, merece ser respeitado na sua dignidade. Por isso nós estamos aqui rezando para lembrar dessas coisas e lembrando também que a nossa palavra, aquilo que acreditamos, tem de fato poder e Deus estará dizendo amém. Por mais que para você seja difícil ser honesto, ser justo, ser fiel, abandonar o vício, abandonar o alcoolismo, seja o que for, abandonar a vida de solteiro, abandonar a insensibilidade, aquela querer ter o prazer sozinho e não se preocupar com os filhos, com a família. Mas é o sacrifício que temos que fazer, o sacrifício que nos leva à plenitude, nos leva ao céu, nos leva à verdadeira felicidade. Por mais que seja difícil, diga para Deus hoje: Deus, eu quero. E o que Deus vai dizer? Amém. Assim seja, sim. Lembrando, Deus só diz sim. Então cuida com o que você vai dizer diante de Deus. Amém. Amém.